Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um webinar da BVCap. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Matsuda, eu sou coordenador do grupo de Venture Capital, e é uma honra poder recebê-los aqui nesse painel. Vou contar com a presença de algumas pessoas bastante preeminentes no nosso mercado. A gente vai discutir um pouquinho sobre Venture Debt. Então, para quem não conhece o tema, quem se interessa, preste atenção. Antes de começar, eu queria fazer um pequeno aviso aqui, que a gente tem, via BVCap, promovido uma série de temas para discussão, e toda semana a gente tem tentado trazer temas de interesse da nossa comunidade de investidores, principalmente dentro do grupo de Venture Capital, os temas mais relevantes para startups também, mas com a inclusão do universo de Private Equity, a gente tem trazido outros temas de interesse geral. Inclusive, na semana que vem, a gente vai ter, na próxima terça-feira, uma discussão sobre métricas de impacto, que também é um tema que permeia não só aí os grandes fundos de private equity, mas principalmente os fundos de impacto, de venture capital, de early stage. Então, convido vocês a acessarem o site da BVCap e darem uma olhadinha na programação, porque além desse webinar, tem outros muito bacanas que vão rolando aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vou começar aqui o nosso painel sobre Venture Capital, sobre Venture Debt, perdão, e apresentar aqui para os nossos convidados, os nossos panelistas, né? Então, a Gabriela Gonçalves, do Brasil Venture Debt, Rodrigo Borges, da Domo, e o Thiago, da iBricks, para conversar com a gente sobre Venture Debt. Então, vou começar com as damas, né? Primeiro as damas. Gabi, se você pudesse apresentar rapidamente, passando a bola aí para o Rodrigo e para o Thiago, e na sequência a gente já começa a discutir o tema, né? E para quem está assistindo, lembrando que desde o início a gente já está abertos, nós já estamos abertos para receber as perguntas. Conforme vocês forem querendo saber mais, perguntar alguma coisa, mandem no nosso Q&A, que a gente vai incorporando as perguntas na medida do possível. Tá joia? Então, Gabi, por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Obrigada aí a BVCap pelo convite. Obrigada a todo o pessoal aí que está assistindo. Bom, eu sou a sócia gestora do Brasil Venture Debt, né? Nós somos hoje o primeiro fundo dedicado exclusivamente a Venture Debt no Brasil. A gente está aí com quase um ano de atuação no mercado, num desafio aí super interessante de trazer um produto novo, que começa a dar uma nova forma de financiamento para as empresas brasileiras que até agora tinham poucos modelos de financiamento, né? Até hoje muito focado em equity, e a gente vem trazer um pouco de tendências de mercado lá fora, né? Desde, acho que os Estados Unidos, no mercado super maduro, já com uma representatividade muito alta do Venture Debt, e estamos querendo efetivamente desenvolver bastante mercado, trazer aí um componente de dívida equivalente. Bom, eu tenho histórico em Venture Capital desde quase o começo da carreira, trabalhei na Endeavor por um bom tempo, fui estagiária da Endeavor, então meu primeiro emprego já foi com um pezinho no Venture Capital ali dentro, ainda numa época bem pré-Venture Capital quase. Depois trabalhei um tempo no Criatec 1, que foi um dos primeiros fundos de early stage que teve aqui na época do Brasil. E aí fui ser empreendedora fora do Brasil, na Ásia, então passei um pouco por todos os lados, né? Endeavor, que é o isento, depois o investidor, depois o empreendedor e agora sob a perspectiva de crédito. E a gente tem muito essa visão de que as coisas têm que combinar e tem que agregar um pouco para todos os outros lados. Então, acho que assim, só colocando um pouco, acho que o Borges e o Thiago aí, os dois têm empresas no portfólio em que a gente fez dos primeiros deals aí de Venture Debt. Então, eles estão aí bem inteirados em como é que essas duas categorias se tornam complementares e como é que um lado consegue sempre agregar para o outro. Vou passar aí para o Borges ou para o Thiago. Joia. Bom, prazer aí estar com vocês, parceiros e amigos, né? Muito legal, parabéns pela iniciativa da BVCap em organizar as lives, trazer esse conteúdo aí importante aí para a criação do ecossistema, evolução do ecossistema em geral. Gabriela é uma das fundadoras do Venture Debt no Brasil,
Parabéns pela iniciativa, acho que traz mais dinamismo aí para todo o mercado, né? Falando um pouco da Domo, eu sou um dos fundadores da Domo. A Domo é um venture capital focado no early stage, então a gente olha desde o estágio anjo até o seed, um pré-série A, a gente faz uns tickets um pouco maiores que o seed. É bem agnóstico, né? A gente tem 3 fundos dentro de casa, então a gente olha diversos verticais dentro da categoria de venture capital, né? Sempre focado em tecnologia, inovação, e hoje a gente já está com umas 22 empresas no portfólio, bastante fintech, bastante vendo mobilidade. A gente vê setores que têm um mercado muito grande e sempre diversos desafios, né? Por um lado são problemas que o mercado tem, ou problemas com o consumidor, problema que não está atendendo tão bem esse público, e a gente vê oportunidade para estar investindo, e as startups geralmente disruptando esse mercado. Os gestores da Domo têm um track record mais de operador, fomos empreendedores, então MasterSaf, Buscapé. Na verdade, a gente foi até mais empreendedor, né, na nossa carreira do que investidor, mas agora a gente já está do outro lado da mesa aí desde 2016 investindo em startup. Passar para o Thiago. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Primeiro faço minhas palavras do Rodrigo, acho que é super legal a iniciativa da BVCap de organizar e promover esses encontros, e, enfim, disseminar conhecimento e experiências que estão sendo bem-sucedidas e que desenvolvem o ecossistema no tempo. A iBricks, nós estamos operando desde 2013, estamos no nosso 3º fundo, já fizemos 35 investimentos, estamos hoje com 24 empresas ativas no portfólio, também com uma predominância grande de financial services, educação, saúde, e bem muito parecido com o que colocou o Rodrigo, ou seja, sempre com uma cabeça de buscar pockets de ineficiência, né, e empresas que, baseando em tecnologia, mas não necessariamente core tecnológico, endereçam ineficiências do mercado. Isso pode ser uma forma diferente de vender ou entregar um produto ou um serviço, pode ser atender um cliente que até então era pouco econômico, né, pouco interessante do ponto de vista econômico, para um grande banco, para uma grande empresa de educação. E ao fazer isso, essas empresas acabam não só transformando os respectivos mercados, como tem um papel de impacto muito legal, né, de levar serviços que às vezes estavam além do alcance de determinados clientes ou consumidores. Enfim, tem um papel de inclusão importante. E também uma das nossas empresas fez uma parceria super bem sucedida com a Gabriela, acho que inclusive foi o primeiro desembolso, não, Gabriela? Então, enfim, falando talvez, entrando um pouquinho, né, no Venture Debt, eu acho que, e aí construindo em cima do que colocou a Gabriela, o mercado brasileiro sempre foi relativamente, teve liquidez mais limitada, né? Natural, o nosso mercado está se desenvolvendo ainda, e realmente era um negócio que faltava, ou seja, o financiamento com equity ele tem características, parece meio óbvio que eu vou falar, mas levantar um novo round ele traz de uma diluição para os founders e ele precisa ser pensado no tempo. Então, eventualmente, você ter o potencial de atrasar em alguns meses um round, e, por exemplo, ter um lançamento de um produto, ter entrado em um novo mercado, ter algum evento binário que destrava muito valor, tem muito valor para os founders, tem muito valor para os investidores, e conseguir rodar a empresa com uma opção de financiamento de dívida, não de equity, acaba tendo um impacto muito, muito grande. Foi o que a gente viu na Amber, que foi a empresa do nosso portfólio, que captou com a ASP. E, enfim, acho que para eles foi transformacional. Assim, poder ter atrasado uma captação em alguns meses naquele caso fez toda a diferença para a gente, em termos de levantar dinheiro no momento mais propício e em termos mais propícios. Legal. Então, vamos começar a destrinchar esse tema, né? Que a gente conversando aqui rapidinho antes de começar a transmissão, a Gabi estava comentando ainda como as pessoas às vezes se confundem com produtos parecidos com Venture Debt. Então, Gabi, o que é o Venture Debt e quais são esses outros produtos que a galera ainda se confunde um pouquinho, que não são exatamente um Venture Debt, mas são opções
Acho que até discutindo um pouquinho já a diferença entre fazer uma dívida ou uma operação de crédito para esse universo. Traz para a gente um pouquinho da sua experiência. Assim, acho que a primeira coisa que aconteceu, né, o Brasil, quando foi desenvolvendo produtos de crédito para o mercado de startups, usou-se um pouco o termo venture debt para designar um pouco o mercado de crédito de dívida como um todo para startups, né? Nos Estados Unidos isso é conhecido mais como venture lending, né? Que é o termo geral para os diferentes produtos que ajudam a financiar as startups, né? O que a gente faz, né, que é o venture debt, que é o que os americanos, que foram os criadores do produto, chamam de venture debt, né? Ele é um produto com algumas características específicas. Acho que a primeira coisa que vale é assim, nós estamos falando de um produto de longo prazo. A gente não está aqui falando de dinheiro pequeno para resolver problemas de caixa no curto prazo. A gente não está falando de dinheiro ali para te levar exclusivamente até um próximo round e você ter que pagar, que são os bridges, né? Eu falo que o nosso dinheiro, ele tem uma função de executar o plano de negócio da empresa. Ele não é um dinheiro para resolver um problema de curto prazo que você enxerga ali um pouco o final dele. Ele realmente é para trazer um valor agregando ao equity. Ele tem uma característica que ele pode ser usado e deve ser usado para as mesmas funções que o equity está ali. Pode ser usado para outras coisas também? Com certeza. Eu falo, tem horas em que o crédito, né, a dívida, uma situação que nem o venture debt é muito mais óbvia, né? Eu falo que a hora que você senta para fazer um business plan, e acho que isso, um pouco das coisas estão mudando, né? O pessoal sempre entendeu muito dívida como deixa eu me salvar aqui porque eu tô com um problema de caixa, preciso procurar alguma coisa, né? O jeito certo de você pensar em dívida, a hora que você senta para fazer o seu business plan, tem coisas que vale usar equity, tem coisas que vale usar dívida. E isso pode ser um planejamento, deve ser um planejamento que você faz essa composição desde o dia zero e não chegar ali naqueles últimos 2 minutos e falar, bom, deixa eu recorrer aqui a essa alternativa para resolver esse meu problema, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda, acho que nem o Thiago colocou bem, é como complementar isso para te levar de uma maneira equilibrada até um estágio de um valuation muito maior que vai te trazer um valor agregado na negociação bem maior. Então, acho que nesse contexto, assim, primeiro, o venture lending é o termo um pouco mais generalista, né? E o venture debt, acho que o importante é isso. Estamos no longo prazo. A gente, em geral, faz dívidas aí com um prazo mediano de uns 30 a 36 meses. A gente dá carência para os deals. A gente realmente faz um processo que o cara consegue planejar no longo prazo. E uma característica importante do venture debt também é uma composição de retorno e composição de pagamento efetivamente para o lado dos empreendedores entre pagamentos de juros fixos, que são determinados, e um pagamento de um negócio que a gente chama de um kicker. Que a ideia é, estamos alinhados, nós credores com o empreendedor, de que quando você tiver um evento de liquidez e você for bem sucedido, a gente é bem sucedido com você também. A gente te ajudou a chegar naquele ponto, e o que a gente faz quando a gente coloca essa remuneração variável, além de alinhar interesse, a gente trabalha com a coisa mais importante dentro de uma startup, provavelmente, principalmente agora no momento de Covid, que é que ela vai me pagar quando ela tem caixa. Eu não vou drenar muito caixa dessa empresa constantemente, com grandes pagamentos de juros, eu consigo fazer uma composição em que isso equilibra um pouco mais de pagar quando efetivamente a empresa está com caixa disponível para fazer. Em termos de outros modelos, né, eu falo, tem um monte aí de players, tanto de fundos como de bancos, começando a olhar um pouco para montar estruturas de dívida para as startups. A maioria deles ainda focado um pouco mais nas tradicionais linhas de crédito, para resolver efetivamente alguns probleminhas de descasamento de caixa de curto prazo. E um outro produto que a gente tem é o produto do Bridge, né? Que é um produto que claramente te leva ali de A a B, em geral num prazo um pouco mais curto, e ele tende a vencer o total dessa dívida no evento efetivo da liquidez, né? No evento em que existe a próxima captação, você repaga a dívida inteira. Então, acho que esses são os 3 modelos que estão aparecendo um pouco mais, né? A gente está também com modelos aí surgindo de financiamento de MRR, mas aí também trabalham com um tipo de modelo específico de negócios de certas empresas, mas acho que o mercado está desenvolvendo muito e estão aparecendo novas soluções que eu acho que particularmente são muito complementares.
Eu não acho que cada solução é fora da outra, eu acho que efetivamente tem a solução certa para o estágio certo da empresa, para o momento certo e para o que ela está procurando e aonde que ela está achando que ela está precisando focar nesse momento. Então, acho que isso é muito importante e eu acho que o surgimento de vários modelos diferentes de crédito no mercado ajudam muito a desenvolver o mercado como um todo. Acho que muitos empreendedores, pelas características do que era o Brasil até agora, não têm experiência em crédito, porque não era disponível crédito até muito pouco tempo atrás, né? E você pegar esse hábito de enxergar o valor, de olhar esses momentos certos, eu acho que faz um bem para o ecossistema como um todo e um bem para o desenvolvimento do ecossistema de crédito também. Top. Vou passar a bola agora para o Thiago e, como a Gabi mencionou, eu queria buscar aqui a tua experiência para entender um pouquinho na ótica do investidor de equity, de que forma você pensa a complementariedade do Venture Debt, ou seja, como que o Venture Debt complementa a atividade do investimento em equity? Perfeito. Veja, Humberto, acho que a Gabriela tocou em dois pontos bem importantes, né? Ou seja, fazer um novo round, ou seja, pensando do ponto de vista prático para a empresa, né? Ele tem uma série de complicações e de um investimento de energia que é salutar que as empresas, vamos dizer, não estejam sempre fazendo, né? Ou seja, seja por trazer um novo acionista, negociar um novo acordo de acionista, a governança, tem impactos na distribuição de votos em conselho, enfim, tem uma série de impactos, como todo, que se cada vez que a companhia vai fazer alguma expansão ou dar um passo a mais na direção do business plan dela, ela precisar trazer equity, isso acaba ficando pouco eficiente. Neste sentido, ter a opção do Venture Debt, como a Gabriela colocou, né, não é uma dívida de 2 ou 3 meses, é uma dívida de 3 anos, tem um valor grande. E normalmente você vai fazer isso entre rounds, né? Ou seja, não faz muito sentido você fazer concomitante. Tem um segundo ponto que, então, na prática, isso te permite, vamos dizer, trazer dinheiro para a companhia entre rounds, num processo que é mais simples, mais curto, pela natureza do processo como um todo, né? Ou seja, o tipo de análise, o tipo de negociação é muito focado na debênture, no security que está sendo operacionalizado o venture debt, que é muito mais simples do que levantar equity. Tem um segundo ponto que eventualmente acaba trazendo muito valor também, é que eventualmente você está, como eu coloquei que era no caso da Amba, você tem assim, você fala, olha, eu até poderia captar um round agora, mas tem um evento binário, eu estou lançando um novo produto e se eu tiver 3 meses de resultado mostrando tração disso, eu vou captar num ponto diferente. E aí o Venture Debt, nesse sentido, ele traz tranquilidade de fluxo de caixa para você executar um passo importante do teu business plan e ir para o mercado na hora certa. Tá? Em ambos os casos, isso traz um impacto muito positivo para os outros investidores de equity, seja por permitir que o time da companhia esteja mais focado no business em si do que estar sempre levantando round, e 2, por eventualmente permitir que você acesse o mercado no momento que é estratégico para a empresa e para os acionistas como um todo. E ainda tem o elemento do custo desse dinheiro ser menor do que o custo de equity, né? Então, entra dentro dessa dinâmica também. Borges, deixa eu então passar a bola para você e começar, acho que a tocar algumas das perguntas que estão sendo levantadas aqui no nosso Q&A. Dentro do teu portfólio, a Domo é uma gestora que tem uma diversificação muito grande, tanto em modelos de negócio, setores de indústria, e mais recentemente vocês também começaram a expandir um pouco o tamanho de empresas que vocês se interessam para investimento, né? Como que você olha essas divisões clássicas que a gente tem dos fundos de Venture Capital, de estágio, tamanho de cheque, de indústria, aplicadas ao Venture Debt? Ou seja, quando vocês têm no portfólio uma empresa que eles estão mencionando, fintech, audiovisual, faz diferença o setor da empresa para pensar numa complementariedade com Venture Debt ou não?
O porte da empresa faz diferença ou não faz? Né? E também dá um pouquinho da sua visão, talvez assumindo que existam alguns parâmetros objetivos, em que circunstâncias você teria um interesse maior em buscar um complemento do Venture Debt dentro do teu contexto da Domo? Perfeito. A gente tem um caso, né, já sendo mais explícito aí, que foi o caso da Goomer. A Goomer é uma empresa que é de food tech, ela presta serviço para restaurantes, e aí ela vinha num crescimento grande e era muito nessa pegada, vamos parar agora, fazer uma rodada ou vamos financiar com Venture Debt. E a gente junto com eles e em parceria com a Gabriela, a gente optou pelo Venture Debt, né? Neste momento. É muito o que o Thiago falou, o Venture Capital, ele está sempre olhando aonde essa empresa vai chegar, né? A gente aposta muito no crescimento da startup. Então, às vezes, é até difícil de tangibilizar o valor daquela empresa, a gente está apostando nesse potencial. Se, com o Venture Debt, você consegue caminhar alguns passos e mostrar que esse potencial é mais atingível, né? Ele está em linha com esse potencial que ele vai atingir, o investidor vê o que a gente chama de de-risk, né? Então, você está tirando o risco naquele investimento. Acho que, voltando um pouco à sua pergunta, a questão dos estágios é muito nesse sentido, né? As pessoas, cada fundo se prepara para assumir um tamanho de investimento, né? Tendo uma participação. A participação, no final, é parecida, né? Entre os estágios que vão ter nas rodadas de investimento, mas é o tamanho do investimento para um tamanho de risco, né? Então, quanto mais cedo, maior a expectativa, né, de crescimento, né, maior o potencial que aquela empresa pode atingir, e um retorno do investimento, só que o risco também é muito grande, né? Mas eu acho que tem um outro lado, eu concordo muito com a Gabi, eu sou o primeiro a levantar a bandeira que o empreendedor precisa se planejar, né? Precisa, por mais que seja difícil, ainda às vezes num estágio inicial, nesse early stage, você tem poucos parâmetros na sua empresa, você precisa montar um plano e seguir esse plano. Vão acontecer um monte de coisas que você vai ter que pivotar, mudar esse plano, mas você tem que fazer esse plano contando com o Venture Capital, contando com o Venture Debt, está fazendo esse plano. Mas acho que durante a pandemia, aí a melhor frase que eu ouvi é que, na teoria, a prática é igual à teoria, só que na prática não é, né? Então, e ainda mais no Brasil, e em alguns casos aí, a gente viveu aí, em linha com o que o Thiago falou, a empresa tem um momento certo para captar, mas também existem as janelas de oportunidade no mercado, que tem mais liquidez, mais pessoas dispostas a entrar em Venture Capital. Venture Capital é um investimento ilíquido de longo prazo. Então, ao longo da minha carreira aí como empreendedor e investidor, desde 98, a gente viu algumas janelas claras, né? Lá em 2000, na bolha de internet, teve uma janela, 2005 teve outra janela, 2011, 2012 teve outra. Recentemente, pré-Covid, tudo mostrava que só ia acelerar e ninguém esperava como o pessoal gosta de chamar, o cisne negro, e a teoria mudar completamente e a prática mostrar que é mais difícil esse dia a dia para o empreendedor, né? Então, às vezes, por mais que ele se planeje, ele não consegue planejar isso. E lembrando que as janelas de oportunidade aqui no Brasil, elas são mais curtas, né? Você pegar a bolha de internet nos Estados Unidos, começou em 95 e acabou em 2000. A bolha aqui começou em 99, mas também acabou em 2000. Então, enquanto o pessoal lá fora teve 5 anos e meio, aqui a gente teve 1 ano para estar se aproveitando dessa, vamos dizer, liquidez grande voltada para o mercado de tecnologia e internet. Então, essa complementariedade, eu acho que talvez o Venture Capital e o Venture Debt tenham uma sinergia e um não existiria sem o outro, né? Porque é super importante. Até porque o Venture Debt, e pelas conversas principalmente com a Gabriela, eles entendem o estágio da startup. Na época de Buscapé, a gente chegou a ter 1.500 funcionários. A gente tinha um subadquirente que transacionava R$1 bilhão. A gente ia pedir um empréstimo, o banco falava, eu preciso de uma garantia real ou um aval dos sócios na física. E a gente não tinha nem mais servidor, estava tudo na nuvem, o escritório era alugado. Então,
o mercado tradicional não entende esse conceito do valor, acho que talvez o maior valor de uma empresa de internet, tecnologia, é a propriedade intelectual dela, né? E tudo que roda em torno daquele marketplace que ele montou, daquela estrutura que ele montou. E aí essa complementariedade do Venture Debt, entendendo, tem dificuldades, a empresa passa por momentos mais difíceis, o mercado varia, às vezes você não está preparado para uma captação de Venture Debt, ou ser diluído naquele momento seria ruim ou não seria o melhor momento para ter essa diluição. Então, acho que passa a ser o que eu falei, mais uma ferramenta para o empreendedor, dando mais dinamismo para as próprias startups estarem se financiando e manterem esse crescimento contínuo delas. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas aí. A maioria. Eu acho que o que faltou a gente trazer talvez um pouquinho, vou passar então para a Gabi, que é essa questão da diferenciação talvez de setores e de tamanho de empresa. Né? Conta para a gente então, Gabi, no teu pipeline, no teu deal flow, tem algum filtro por setor? Que você fala assim, esse setor aqui nem passa para frente. Ou não, pelo contrário, esse setor interessa mais. Aqui no Q&A o pessoal levantou fintechs, questão de audiovisual, né? Tem alguma coisa assim no teu filtro na operação do fundo ou não? Isso depende muito mais do caso específico da empresa. Como que você pesa informações exógenas ou endógenas do ponto de vista do CNPJ que você está analisando? A gente olha para tudo, tá? A gente é agnóstico do setor e eu falo, venture capital de maneira geral faz bastante sentido ter alguns focos setoriais, né? Porque o pessoal tem muito peso estratégico dentro das empresas que eles investem, né? Então, assentos em conselho, muita participação em decisões estratégicas, em ver o futuro daquela empresa. A gente, como credor, tem uma posição muito mais passiva, né? Então, a gente não tem, assim, o mesmo peso que o Venture Capital tem em termos de ajudar a guiar aquela empresa. E isso, obviamente, quando você tem um pouco mais de foco setorial, você se torna muito mais expert naqueles setores que você está e você consegue agregar muito mais, né? Então, sob nossa perspectiva, a gente entende que no crédito dá para a gente ser um pouco mais abrangente, né? Faz sentido ser mais abrangente. Do outro lado, acho que tem uma coisa um pouco diferente também, que assim, a gente obviamente quer estar dentro de todas as grandes empresas que vão dar super certo no mercado e que vão ser os grandes cases, né? Acho que a gente obviamente quer estar envolvido, quer ser parte dessa história. Mas ao mesmo tempo, não necessariamente o melhor deal de crédito, de venture capital, é o melhor deal de dívida. As coisas não são essencialmente o exato mesmo negócio, né? Obviamente que você pegar empresas, por exemplo, às vezes no Venture Capital, empresa que está crescendo muito, ela também consome muito caixa, né? Ao mesmo tempo, às vezes você vê umas empresas que não têm o mesmo nível de crescimento daquelas que estão no modelo de fazer series atrás de series, mas são empresas que naquele segundo estão mais financeiramente estáveis. E isso, obviamente, na perspectiva de dívida, tem um peso, né? Enquanto o Venture Capital está basicamente procurando aqueles crescimentos estrondorosos que efetivamente estão mudando a realidade das empresas, né? E, obviamente, quando a gente fala também de dívida, a gente tem a questão de garantias. A gente trabalha com um nível de garantias que nem o Borges estava falando, né? Não, a gente não pede garantias reais, a gente entende que startups são asset lights e que a gente tem que se adaptar a esse modelo. E eu falo que todo mundo vai ter que se adaptar a esse modelo. Os bancos vão ter que entender isso uma hora, porque, honestamente, a quantidade das empresas do mercado que estão se posicionando como asset lights e o ritmo de crescimento disso vai forçar o sistema todo de crédito a se adaptar à realidade, né? Como exatamente eles vão fazer e o quão rápido eles vão conseguir fazer é uma pergunta ainda a ser respondida, mas vai ter que acontecer. E, obviamente, a qualidade das garantias muda muito a nossa perspectiva sobre aquilo ser uma boa dívida ou ser um bom equity, né? O equity não está necessariamente olhando sobre essa perspectiva. Então, assim, acho que tem algumas diferenças do como a gente olha as empresas, né? E isso impacta nos setores que a gente olha, no que a gente escolhe como um bom deal ou não um bom deal para a gente, né?
Mas assim, a gente é super agnóstico do setor, olhamos para tudo, gostamos de ver negócios saudáveis. Para a gente, gostamos muito e temos assim basicamente uma exclusividade hoje de investir em empresas que têm venture capital por trás, justamente porque a gente já tem ali um venture capital e a gente já confia ali no Borges, confiamos no Thiago, confiamos que eles estão ali trabalhando na governança das empresas, que eles têm esse expertise e estão efetivamente agregando dentro da parte estratégica das empresas. Então, sob essa perspectiva, eu falo que a gente quase usa um pouco eles ali do lado para ter certeza de que a gente está fazendo decisões boas, né? Se você pega referências do mercado que estão investindo em empresas onde eles têm essa expertise, para a gente é um super carimbo ali em cima dessas empresas. Traz muita tranquilidade para a gente que as pessoas que efetivamente entendem do setor escolheram aquela empresa para fazer os investimentos. Então, acho que isso tem um pouco dessa questão da complementariedade e de como cada um se posiciona, né? Acho que cada um agrega de maneira diferente e muito complementar ao mesmo tempo. Mas em termos de setor, 100% fintech, aberto. 100% aberto. E 100% tamanho? aberto. A gente, só desculpa, vou voltar, eu tenho uma restrição por regulamento, mas não necessariamente acho que não é a empresa certa a pegar venture debt, acho que são empresas que têm que buscar venture debt também. A gente tem uma restrição para fintechs que são provedoras de crédito. Então, não fintechs que efetivamente trabalham na cadeia, mas se o seu fim é prover crédito, aí a gente realmente tem uma restrição de entrar um pouco nesse segmento. Mas assim, tamanhos, isso é uma coisa importante, né? Tem níveis de desenvolvimento das empresas que demandam tipos diferentes de dinheiro. Empresas em nível anjo ou em nível assim seed não é necessariamente o melhor momento para você tomar dívida. Basicamente porque você vive num mundo ainda de muita incerteza. Você não tem necessariamente um produto já super comprovado no mercado, você ainda está, em geral, em fase de desenvolvimento de produto, em tentar provar sua tese. E nesse contexto, pegar uma dívida é quase mais arriscado do que pegar bem mais arriscado do que pegar um equity no final das contas, né? Porque a dívida você tem que efetivamente pagar ali, você tem que ter o planejamento do seu fluxo para pagar as parcelas, e quando você está nesse momento muito early stage, o nível de incerteza ainda é muito alto. Então tem que ter um nível de maturidade mínimo que é menos determinado por quanto a empresa fatura e é mais determinado pelo estágio que ela está em escalar o produto. Quando você está já com um produto bem estruturado, você já tem um monte de cases e você agora precisa expandir a sua base de clientes, esse começa a ser o momento certo, tá? Do nosso lado, acho que também Venture Debt ele pode ir até empresas muito maiores, né? No nosso caso, a gente dá um cheque máximo de 13 milhões e meio de reais, que é um cheque já significante, especialmente em termos de dívida, né? Obviamente, o valor de dívida e o volume não é o mesmo volume de equity, né? O equilíbrio, assim, dentro de uma rodada tende a ser ali uns 15%, 20% estourando, então o equity é sempre muito mais representativo em termos de financiamento das empresas. Mas para a gente, particularmente, Brasil Venture Debt, nosso limite são empresas que faturaram até 90 milhões de reais no ano anterior. Mas, surpreendentemente, acho que na história do Borges aqui, efetivamente dá o subsídio para isso e mostra, e a realidade ainda é isso, a gente conhece um monte de empresas de 200, 300 milhões de faturamento que continuam não tendo acesso a crédito. Eu, particularmente, quando a gente começou esse projeto, nunca me ocorreu colocar esse tipo de empresa dentro dessa caixinha. De repente, começou a bater uma quantidade de empresas na nossa porta desse patamar, desse porte, procurando soluções de crédito. Então, acho que realmente tem oportunidades e faz sentido para essas empresas grandes também procurarem soluções como essa. Show de bola. Voltar para o Thiago, então, Thiago. Conhecendo, então, um pouquinho da composição do dinheiro, né, do fundraising da empresa que você investiu, você tem como inferior ajudar a empresa a calcular o custo de capital, né? Em que circunstâncias, ou como que você pensa, em termos de cálculo desse custo do dinheiro, recomendar ou não para o empreendedor ou para o CFO da empresa ir atrás de um venture debt? Em que circunstâncias você acha que ou até que ponto é papel do investidor de equity ajudar, sugerir, incentivar uma empresa do portfólio a ir atrás de um venture debt? Perfeito. Veja, Humberto, aí, talvez dando um passo atrás, né?
investidores diferentes vão ter uma visão diferente de qual que é o papel deles junto às empresas. Então, enfim, cada fundo tem uma forma de operar própria. No nosso caso, enfim, a gente entende que na medida em que a gente possa ajudar a empresa com coisas que estão dentro do nosso expertise, a gente deveria fazer, porque em última instância isso beneficia, isso volta para a gente e é o nosso papel, né? No final do dia, assim, é você apostar em times vencedores e ajudar o empreendedor a transformar uma visão em uma empresa, em uma empresa seed, uma empresa Series A, uma empresa Series A, Series B, por aí vai. Então, assim, eu acho que você não deveria, vamos dizer, tomar as rédeas da gestão financeira da empresa, mas na medida em que a empresa, que você sinta que você pode genuinamente ajudar a empresa pensando em alternativas de financiamento, eu acho que sim, é o papel, e a gente faz bem mais do que isso, a gente ajuda com M&A, novas captações, temas de tecnologia, enfim. Eu não sei se eu olharia isso tanto do ponto de vista de custo de capital, mas eu talvez olharia isso, o trade-off da seguinte forma, Humberto. Se eu sei que eu fiz, vou usar números meio redondos aqui para simplificar, né, a história. Eu fiz um round há um ano a 100 unidades de dinheiro, de valuation. A empresa tinha um monte de coisa de projetos, estão todos relativamente verdes. Eu sei que se eu for captar agora no mercado, eu vou captar com valuation de 120, ou seja, ordem de grandeza, né? Ou seja, melhorou, aumentou um pouco, mas não mudou de patamar. Eu sei que se eu tiver os resultados desses projetos, eu provavelmente dobro, para 200. Nesse caso, é uma conta relativamente simples, né? A gente fala assim, olha, beleza, quanto tempo a gente precisa, trazendo uma alternativa de financiamento não equity, enquanto que a gente estica essa pista até uma próxima captação, e eventualmente você está falando o seguinte, em vez de eu ter uma diluição de 20%, eu vou ter uma diluição de 10% ou de 12%. Enfim, então eu talvez olharia mais no trade-off, né, do custo financeiro do produto de dívida versus a diluição. No final do dia, você consegue transformar tudo isso em dinheiro, mas eu acho que é menos o custo de capital em si, né? Porque o custo de capital, pensando assim, o dinheiro de VC é provavelmente o dinheiro mais caro que você pode tomar. Então, se eu fosse simplesmente olhar o custo de capital, talvez sempre fizesse sentido trazer o venture debt. O que eventualmente não é verdade. Assim, eu acho que tem momentos que a empresa precisa de trazer um acionista novo que vai sentar na mesa, que vai ajudar a estruturar, vai ajudar a dar o próximo passo, complementar os atuais, enfim. Marcar o valuation no mercado de novo, né? Marcar o valuation no mercado, sim. E só aproveitando, acho que para até completar um ponto que a Gabriela falou anteriormente, que eu tenho exemplos no nosso portfólio, né, de empresas que passaram do nível de 90 milhões, só que continuam sendo empresas de alto crescimento e que têm as mesmas características, elas ficaram maiores, mas ainda tem muitas das características da empresa que estão faturando 50 ou 60. Assim, ela está, às vezes, chegou no break-even de EBITDA, mas não é uma empresa que está sendo gerida para gerar EBITDA, então ela tem uma dificuldade de acessar um provedor de crédito mais tradicional, e a necessidade continua a mesma. Assim, enfim, a gente tem casos no nosso portfólio que, se a SP ou se outros provedores de venture debt, eu estou disposto a trabalhar com empresas de 100 a 200, tem alguns cases no nosso portfólio que faria todo sentido e que não conseguem pegar crédito em banco tradicional. Eu queria, só, desculpa, complementar um ponto importante do Thiago, que é a questão do equilíbrio do equity de dívida, né? Você está entrando nessas empresas desse nível de crescimento, que nem ele falou, essas até de 150, 200 estão no nível de crescimento muito avançado, você tem essa escolha que ele mencionou de queimar a caixa, de continuar tendo um EBITDA negativo para financiar esse crescimento exponencial. E a dívida, querendo ou não, você vai ter que pagar as parcelas, e você vai ter que contabilizar isso no seu fluxo de caixa, no seu planejamento futuro. Então, é muito importante essa combinação com o equity, porque o equity tem que vir equilibrar isso daí. A empresa se endividar demais num processo em que ela está tentando crescer e está ainda nesse vale de investimento grande, é receita para desastre. Então, a coisa realmente tem que ter esse equilíbrio de ter certeza que você está num nível de endividamento saudável, que aquelas parcelas cabem na sua estrutura, que você tem ali uma parcela de equity que você vai conseguir sustentar esse crescimento, sustentar esses investimentos todos que estão fazendo. Então, acho que essa consciência é muito importante
E talvez uma coisa que, de novo, porque o empreendedor brasileiro tem pouca experiência em crédito, ele nem sempre enxerga que existe esse ponto de equilíbrio, né? E eu falo que a gente faz muito esse trabalho junto com as empresas, de sentar, porque a gente também tem que ser conservador, né? Eu também tenho que ter certeza que eu estou dando dinheiro para a empresa que eu acredito que vai me pagar. Então, ter essa consciência do lado do credor e do lado da empresa ao mesmo tempo, de trabalhar por esse equilíbrio, é muito importante, porque é isso que vai fazer a empresa efetivamente ser bem-sucedida. Top. Borges, agora voltando contigo, na tua experiência, né? Pelo que o Thiago e a Gabi estão falando, a gente tem que levar em consideração e estar preocupado com o impacto no valuation, tem que estar preocupado com esse equilíbrio que a Gabriela acabou de falar, né? Como que você trata isso no teu portfólio? No momento anterior, até, e aí comparando com depois de levantar o Venture Debt, qual foi a percepção dos acionistas em relação ao valuation, o risco da empresa, aumentou, diminuiu? Dependendo da metodologia do valuation, pode ou não ter um impacto maior ou menor, né? No teu caso, como que você via, ou como que os acionistas viam a situação pré-aprovação do Venture Debt e depois, num segundo momento, vendo o benefício que esse dinheiro trouxe para a empresa? Perfeito. Assim, de forma resumida, claramente melhor, né? Então, a empresa tem mais caixa, consegue manter e acelerar esse crescimento. Então, para a gente foi fácil aí essa análise. É muito o que o Thiago colocou, não é o custo de capital, e sim o quão mais rápido ou permanecer o crescimento rápido eles vão manter com esse caixa adicional. Acho que até eu tenho uma pergunta aqui que eu vi no Q&A muito boa do Clóvis, que é o custo é menor do que o do equity. Eu acho que não é comparável, né? É difícil até comparar, porque o equity depende de qual que é o seu valuation e quanto você está diluído, e o empreendedor, o quanto ele está disposto a ser diluído, né? Então, o empreendedor, o quanto ele acredita que a empresa dele vai valer daqui a 1, 2, 3 anos. Então, é isso que você está deixando na mesa, essa troca. É lógico que uma coisa realimenta a outra, né? Então, você precisa desse dinheiro, tanto de venture capital quanto de equity, para chegar lá, né? Ou chegar lá mais rápido, ou chegar lá e não ter ninguém que tome o seu mercado antes que você. Então, é difícil comparar o que é mais caro e mais barato, né? São duas modalidades diferentes aí. Como o Thiago colocou, o equity agrega outras coisas que não só o dinheiro, né? Então, vai ter no board, vai ter governança, vai marcar preço, tem algumas vantagens aí, e até entendendo que o equity, a gente vira sócio daquela empresa, né? Então, uma vez que você é sócio, tudo que tiver ao alcance da gestora, aqui no nosso caso, a gente vai fazer por aquela empresa, né? Você está no mesmo barco agora que o empreendedor, você vai remar no mesmo... Você está ali na alegria e na tristeza, né, com o empreendedor. Então, a gente vai ajudar ele ao máximo. Se o empreendedor estiver disposto e quiser que a gente ajude na tomada de uma decisão de um venture debt, a gente vai participar disso, né? Então, acho que são duas modalidades bem diferentes e é difícil comparar, porque o equity depende muito dessa expectativa futura e que ninguém sabe, né? Talvez a pessoa que mais saiba disso é o empreendedor que está lá que a gente fala que está na trincheira, né? Está na frente de batalha e é a pessoa que mais entende daquela empresa, daquele mercado. Ele pode dizer melhor, putz, esse é o momento certo para ser diluído ou não. E lógico que, nem de novo eu mencionei, é uma janela de oportunidade, existe capital barato para ser investido, né? Estão pagando múltiplos altos nas startups, então essas coisas que você tem que levar em conta. Mas tendo no nosso caso, tendo o Venture Debt, facilitou muitas das coisas que estavam dentro do plano, a gente segurava alguma coisa, né, para estar sendo desenvolvido, contratação, meio de mercado, ser mais agressivo em marketing, e que isso liberou. Então, com o capital do Venture Debt entrando, ficou mais fácil de executar este plano. Então, facilitou aí o processo e ganhou mais, vamos dizer, o de risk, né, de novo, ficou menos arriscado estar investindo na Gumra do que era antes do Venture Debt. Legal. Mas existia, por exemplo, no teu caso, alguma discussão com outros acionistas de estarem preocupados com aumentar o endividamento? Ou era uma visão já natural, uma consequência, uma oportunidade? Como que
eventuais outros investidores enxergavam essa questão específica de trazer mais dívida? Acho que é a questão muito desse planejamento que a Gabriela colocou, né? Então, a gente entende que a empresa ela está crescendo, ela vai gerar mais caixa, ela ganha escala, né, nisso. Então, não houve tanta preocupação nesse sentido, né? A preocupação era maior, vamos ter que desacelerar um pouco para atingir um break-even, para esperar uma próxima rodada, ou a gente pega a dívida, continua acelerando, e como o crescimento é muito grande, né, das startups em geral, vai já estar em outro patamar e essa dívida, vamos dizer, é barata, né, para ser paga. Então, lógico que surge essa preocupação, mas vendo esse plano dos empreendedores e a taxa de crescimento deles, ficou claro que fazia sentido pegar a dívida. Show de bola. Gabi, me dá a justificativa número 1 do lado do fundo de Venture Debt de negar uma transação e a principal razão da ótica da empresa de não fechar um deal com um fundo de Venture Debt. Na tua opinião, quais são as duas principais razões, ou a principal para um lado, a principal para o outro lado, de quando não sai um deal? Eu digo que se eu não sei, mas deveria ser a mesma. E é um pouco aquele começo que a gente colocou lá a respeito do nível de imprevisibilidade ainda dentro da empresa. Para você tomar dívida, você vai ter que levar em consideração os pagamentos e para isso você precisa ter o mínimo de confiança no desenvolvimento e no plano de negócio futuro da sua empresa. E quanto mais cedo, mais early stage você mais difícil é de fazer isso. E acho que é isso que às vezes dá muita insegurança para a gente, de olhar um pouco como é que é essa previsibilidade, e do lado do empreendedor deveria ser também a mesma razão e a mesma escolha dele entre decidir tomar uma dívida ou não tomar uma dívida, tá? A outra coisa que às vezes faz sentido para a gente de não ir para frente, e é basicamente relacionado com isso, é o nível de endividamento da empresa. Tem empresas que às vezes são efetivamente um pouco mais previsíveis, mas já tem um nível de endividamento que a gente entende já vai colocar um peso dentro do caixa dessas empresas. E aí a gente entende que aumentar esse desembolso, né, através das PMTs que são programadas pode efetivamente não ser o melhor caminho. Legal. E do ponto de vista de volumes que vocês, em termos de número de empresas, tá? Como que você vê essa dinâmica do funil do Venture Debt hoje no Brasil? Existe ainda uma dificuldade de fazer esse funil rodar bem, popular esse funil? Ou você acha que esse mercado já está começando a ficar um pouco mais maduro, já está surgindo espaço para outros concorrentes? Como é que você vê a maturidade do mercado de Venture Debt? Acho que assim, a diferença é claramente brutal em termos de quanto que isso foi disseminado, né? A gente efetivamente fez o primeiro investimento em agosto, que foi a Âmbar, né, da Ibrix. Aí, antes disso, a gente já tinha começado a conversar um pouco no mercado, provavelmente lá por março, mais ou menos, né? E começar a montar esse pipeline para ver como é que era a demanda. E a diferença com o que é hoje ainda é brutal. Assim, o quanto eu falo, a gente estava num processo de 100% prospecção ativa lá atrás. Hoje a gente deve ser pelo menos uns 60% de indicações, desde fundos, outros empreendedores, outros hubs de mercado. Então, assim, realmente a coisa mudou muito de cara. Hoje, em termos de funil, eu vou dizer que a gente tem muita demanda ainda dessas empresas que nem eu falei, que são um pouco early stage. E isso realmente, assim, é praticamente aquela nota de corte, né? Quando aparecem essas empresas que a gente entende estão ainda um estágio abaixo, isso é meio que a uma nota de corte que é do dia zero, né? Quando a gente recebe aquele negócio de estou desenvolvendo um projeto, já é o negócio, peraí, não, o estou desenvolvendo um projeto não é a hora certa, né? O que eu quero ter tenho uma empresa e estou escalando a minha empresa. Essa é a hora certa da gente conversar, né? Então, primeiro, a única nota de corte real é essa do estágio que a empresa está.
Daí para frente, é uma questão, que nem eu falei, é uma análise do desenvolvimento da empresa, é uma análise do fluxo de caixa, é uma análise das garantias, e tudo isso impacta na análise do conjunto, né? E eu acho que efetivamente, assim, está mudando muito a cabeça no mercado. O empreendedor, primeiro eu falo, não existia realmente a possibilidade de dívida até recentemente, né? Então, quase não fazia parte do mindset do empreendedor parar e falar, bom, estou buscando recursos, para onde que eu vou? Antes a resposta sempre era, vou para o equity, porque era a fonte de financiamento que estava ali disponível. Agora surgindo essas novas modalidades de dívida, né, que nem você falou, não exclusivamente o venture debt, começam a dar essas opções de escolher a modalidade certa para o momento certo, né? Em termos de mercado, acho que tem várias outras soluções, que nem eu falei, surgindo por aí, né? Sistemas de, efetivamente, aí, curto prazo para mexer com linha de capital de giro, digamos, tem o pessoal com a linha de MRR, tem o pessoal fazendo bridge, e eu acho que tudo isso impacta muito positivamente o mercado, porque começa a divulgar um pouco o conceito de dívida e a quebrar um pouco essa barreira de ser a primeira dívida, às vezes, lá dentro. A maioria das startups tem algum nível de dívida, mas, em geral, é aquela dívida de valor pequeno, curto prazo, com o banco onde ela circula todo o dinheiro que ela faz ali, né? De folha de pagamento, de recebimento de clientes. Mas é uma dívida muito diferente da que a gente oferece, por exemplo. E aí a gente, aos poucos, acho que com o mercado desenvolvendo, mais players aparecendo, o conceito como um todo vai disseminar bastante e vai começar a virar muito mais parte da vida dos empreendedores. Legal. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Thiago e para o Borges, né, para ouvir os dois. Se um cenário que nem o da Covid, que muda percepção, otimismo do mercado, que afeta o desempenho geral da economia, isso deixa um apetite maior ou menor do ponto de vista do investidor de equity em trazer dívida para o portfólio, né? Ou seja, será que numa situação que a gente está enfrentando agora de pandemia, faz com que a dinâmica de fundraising... Bom, vamos voltar atrás, né? Com certeza afeta a dinâmica de fundraising, afeta a valuation, afeta a disponibilidade de co-investimentos, né? Mas como que vocês enxergam, eventualmente, o interesse do mercado ou dos investidores em atrair mais dívida para o portfólio? Isso faz sentido? Não é hora? É o melhor momento? Como que vocês enxergam isso? Quem quer responder primeiro? Eu começo, aí o Rodrigo me complementa. Humberto, veja, primeiro eu acho que a gente precisa separar, né, quando a gente fala assim, o impacto da Covid. No nosso portfólio tem empresas que, assim, acho que ninguém está se beneficiando do Covid diretamente, mas que, vamos dizer, as mudanças que estão sendo aceleradas pela pandemia acabam afetando positivamente algumas empresas. Então, se você me falar assim, talvez, né, pegando um pouquinho do que falou o Rodrigo mais cedo, janelas de liquidez no Brasil, elas se abrem e se fecham com muita velocidade. Então, das empresas do nosso portfólio, tirando raros casos, agora provavelmente não é a melhor hora para ir ao mercado captar equity. Agora, se eu tenho um caso de uma empresa que está crescimento acelerando por oportunidades que surgiram ao longo dos últimos meses, e a gente acha que não é a melhor hora para ir buscar equity, talvez faça sentido você tentar financiar o crescimento por alguns meses com dívida. Aonde que eu acho que, enfim, aí, vamos dizer, é um cenário que precisa de um pouquinho mais de cuidado, e aí é onde eu acho que não faz sentido. Se você tem uma empresa cuja demanda está sendo negativamente afetada pela pandemia, ou por qualquer outra crise econômica que fosse, assim, não é exclusividade dessa, eu acho assim, talvez o mais adequado, em vez de você colocar mais dívida no balanço, é você tentar olhar para dentro da operação e falar o seguinte, talvez eu estava crescendo, eu estava expandindo meu time num nível que não é mais sustentável dado o novo momento de demanda. Então, assim, usar a dívida para você vamos dizer, esticar a pista de uma empresa que não está no melhor momento, acho que é um movimento arriscado, sendo bem franco. Agora, você usar uma opção de financiamento com dívida para uma empresa que está indo bem e entendendo que não é o melhor momento para ela ir ao mercado captar equity e, como a Gabriela colocou, em sendo uma dívida de longo prazo, você consegue captar sabendo que você vai precisar repagar isso num, vamos dizer, 36 meses, aí faz sentido.
não vai depender muito da empresa. Só também adicionando aqui ao que o Thiago falou, eu acho que, obviamente, se você está indo bem, é meio que um no-brainer. Se você está indo mal, a questão é o seguinte, né? Cortar custos, até para quem está indo bem, se você me perguntar agora, é aquele horário aquela hora que vale repensar, é uma lição importante para startups estar sempre olhando para dentro, né? E pensar em trazer essas eficiências, em como organizar isso internamente. Mas quando você está indo mal, a questão do pegar dívida ou não dívida depende do seguinte: do jeito que eu estou agora, que eu consegui cortar custos, com o caixa que eu tenho mais com a dívida, quanto tempo eu consigo sobreviver? Se essa conta for 6 meses, resposta erradíssima, a coisa não é para você fazer. Se com a dívida você for conseguir sobreviver 24, aí é uma solução interessante para você, porque em 24 meses, a chance de retomada do mercado e da sua empresa começar a mostrar crescimento de novo aumenta exponencialmente. Então, acho que depende muito de como é que está essa situação de caixa para saber para onde você vai. E, obviamente, acho que assim, qualquer situação de caixa hoje que te dê 6 meses é um perigo independente do que, né? 12 você começa a pensar, ideal é de 18 para cima, né? Então, acho que é a hora em que você vê exatamente no estágio que você está para decidir se vale a pena fazer esse investimento, que nem o Thiago falou. Assim, hoje é um momento de imprevisibilidade. E dentro daquela conta da imprevisibilidade não ser necessariamente o momento exato de você pegar, você tem que ter certeza que esse dinheiro vai te levar até um momento que vai voltar à estabilidade. E aí você consegue ter um pouco mais de segurança que pode ser, sim, a alternativa para você naquele momento. Borges, você quer complementar? Acho que foi perfeita a resposta. Resumindo, capte pelos motivos certos, né? Não pelo motivo errado de agregar valor e fazer a sua empresa crescer. Em geral, e o que a gente sentiu muito no mercado e a gente viveu isso na Domo, a gente repensou todos os investimentos que a gente ia fazer e que a gente vem olhando no mercado aí, né? A Covid foi realmente um negócio fora do comum. E até alguns outros players, parceiros nossos, quando a gente falava, essa empresa vai abrir captação, você quer ver? Algumas respostas foram, vamos voltar a falar daqui a 2, 3 meses. Então, de novo, se não é um negócio que não foi impactado positivamente, né, com essa situação de quarentena, tudo, é muito difícil estar captando agora. E muitos negócios foram impactados negativamente, né? Não falo um negócio específico, mas setores inteiros. Então, a gente vê turismo, evento. Então, é melhor espera um pouco, entende como a coisa vai se acalmar, né? Cada semana, cada mês que passa, está menos nebuloso, e aí você consegue ter um pouco mais de visibilidade. Acho que ainda é difícil ter visibilidade quando isso acaba, né? Mas para estar tomando alguma decisão. Excelente. A gente está chegando no fim da nossa transmissão. Então, eu queria pedir para cada um de vocês para fazer as suas declarações finais e, se possível, darem conselhos, dicas para os empreendedores que estão assistindo essa nossa live, do que eles poderiam pensar para um momento de crise agora. E também, acho que cada um de vocês dá um highlight rápido para, de repente, se na audiência tiver alguém que se enquadra no perfil de cliente que vocês estão buscando, ou perfil de potencial investida, para eles poderem contactá-los, né? Então, começar pela Gabi, de novo, primeiras damas, e depois a gente passa a bola para o Thiago e para o Rodrigo. Eu acho que a primeira lição que fica, né, é essa questão do olhar para dentro, sempre pensar na eficiência operacional, né? Startup muitas vezes está naquele processo de crescer muito, e aí você acaba pensando, não vou demitir aquele cara ou aquele cara que não estão efetivamente desempenhando, porque eu estou crescendo tanto, eu vou precisar deles, vai faltar ali gente na minha equipe. Fazer essa reflexão com frequência é muito importante, e eu acho que essa experiência vai meio que colocar um pouco na realidade dos empreendedores daqui para frente, criar esse hábito que é muito saudável, né? Acho que do outro lado também, aquela coisa de... A gente veio de uma época agora dos últimos, 2 anos, mais ou menos, pelo menos, em que estava num nível de liquidez muito alto no mercado, né? Mas a gente viu que coisas imprevisíveis acontecem, né? Então, você tem que apostar e você tem que se planejar
pensando que a liquidez vai continuar e pensando aí no lado positivo, mas tem que ter um plano de contingência sabendo que coisas podem acontecer e você precisa ter um plano de como é que você vai lidar com isso, né? Então, acho que em termos operacionais, essas para mim seriam as coisas mais importantes. Do outro lado, é aquela coisa que eu falei a respeito de segurança de caixa. Acho que no momento é a coisa mais crítica em todas as empresas, né? Depois que você fez aquela limpa e você fez ali o mínimo que você consegue em termos de gastos, né? Em termos de queima de caixa, deixando claro que para mim é o seguinte, eu acho que o momento não é momento de vender, porque efetivamente não tem tanta demanda de compra, então isso provavelmente são áreas que você corta mais, algumas áreas internas, mas startup não pode cortar completamente o desenvolvimento, porque isso é o que define elas. Se você corta desenvolvimento, você vai morrer inevitavelmente num curto ou médio prazo, porque alguém do lado não vai ter cortado e ele vai estar melhor do que você na hora da retomada do mercado. Então, não tem como você literalmente apagar todos os custos ali de baixo e fechar a chavinha automática, porque investimento em desenvolvimento é uma necessidade de startups para continuar sendo sustentável e continuar sendo bem sucedida. Então, acho que tem que ter essa consciência do que dá para cortar, do que não dá, o que é supérfluo no momento e o que é essencial. E dentro dessa conta, a hora que você chegar ali naquele seu mínimo, que obviamente é o que você acha que você consegue chegar em termos de cash burn, senta e faz uma previsibilidade e tenha segurança de caixa. E assim, o momento de liquidez específico do equity, a gente vem de um processo que tinha muito, honestamente, os fundos hoje em dia de venture capital estão muito captados ainda no Brasil, né? Grande parte deles tinham acabado de fechar a captação, então tem dinheiro dentro de casa, mas ao mesmo tempo não tem ainda uma previsibilidade de quantos deles vão sair fazendo novos investimentos, é o que o Borges também falou, né? Assim, todo mundo está ainda on hold para tomar decisões novas, é muito mais fácil você segurar um pouco de dinheiro e fazer novos investimentos no seu portfólio, porque primeiro você conhece essas empresas, né? Então você consegue tomar uma decisão muito mais informada dentro desse negócio, porque você tem uma visão diferente do que você teria de um novo deal que você está entrando, né? Então, não se tem previsibilidade do quanto de dinheiro desses fundos os fundos vão estar colocando em novos deals. Então, você tem que parar um pouco e pensar sobre essa perspectiva. E do mesmo jeito que se fala muito aqui em termos de venture capital, de que quando é a hora certa de captar, né, e é como você está no venture capital, particularmente no equity, é o nível de desenvolvimento que você está e o patamar que você chegou que vai definir um pouco o seu valuation e vai definir se é o melhor, são os melhores termos para você ou não, né, se é a hora certa, se é o valuation certo que vai funcionar. Na dívida tem um paralelo importante. Pedir dinheiro quando você está desesperado, sem caixa, com a empresa já no momento de afogar, é a pior situação que você pode querer. Obviamente, a análise do credor vai ser de muito mais risco, os seus termos vão acabar sendo piores, então a hora de procurar crédito é a hora que você efetivamente ainda tem um mínimo ali de sustentabilidade e consegue mostrar ainda essa segurança para o credor. E acho que também, do outro ponto que é importante, que não é necessariamente só pegar o crédito nesse segundo, relacionamento com o credor é muito importante. Você chegar ali numa última hora para pegar um crédito e se achando que isso vai acontecer em um mês, não vai. Principalmente se você nunca falou antes com aquele cara. Você vai chegar ali na última hora, bater na porta dele e falar, olha, tô aqui, você nunca me viu antes, me solta um dinheiro para 30 dias? Não sei, vou ter que analisar muito, vou ter que entender muito da sua empresa. Uma empresa que a gente já conhece, já fez uma análise preliminar, que o CFO tem um pouco, vamos dizer, a disciplina de ligar para a gente uma vez por mês, de dar um update do que está acontecendo na empresa, a hora que esse cara precisa de dinheiro, a velocidade que eu consigo soltar isso, a confiança que eu tenho no negócio, nas pessoas que estão do outro lado, é muito maior e tende a trazer termos muito melhores para a empresa. E lembrando, claro, que as pessoas que estão do outro lado, acho que isso é a chave número 1 de análise nos venture capitals, e isso é uma coisa muito importante para a gente também. Acho que a gente precisa de empresas bem-sucedidas e a gente sabe que a qualidade das pessoas ali dentro é parte que vai definir esse sucesso. E a gente mede muito isso. O bom empreendedor, o bom CFO é o cara que tem essa consciência do estratégico do credor, é o cara que tem esse compliance, que tem essa accountability de falar com pessoas no mercado, de ser aberto, de efetivamente fazer esse follow-up. Isso te dá confiança também que são pessoas sérias, que são pessoas que você entende ter as competências chaves, e isso te dá também muito conforto. Show de bola.
Tiago. Humberto, eu assim, concordo com muito do que a Gabriela falou. Eu acho que no momento de crise, assim, de forma geral, o empreendedor sempre deveria tentar balancear, né, o aspecto visionário dele, porque afinal de contas ele provavelmente foi por esse caminho de empreender por isso, com foco em operações. Em um momento de crise, talvez você precise disso mais do que nunca, porque você eventualmente vai precisar tomar decisões difíceis, rápido, enfim, e a gente tem, a bem da verdade é que a gente tem talvez uma geração inteira de empreendedores que não tinha visto uma crise tão grave quanto a que a gente está vendo agora. Assim, em termos, e lembrando que a gente não viu ainda o full scope dela, né? Ou seja, tem setores tipo empresas que trabalham com pequena e média empresa como cliente, talvez ainda sintam o impacto reverberando por algum tempo. Então, enfim, eu acho que em um momento assim, a melhor coisa que o empreendedor pode fazer é, primeiro, ser cauteloso com o tema de liquidez, porque, enfim, não adianta nada você ter o melhor produto, a melhor ideia se você não chega vivo do outro lado, né? E dois, olhar para dentro, ter foco em operações. Eventualmente você tem empreendedores do nosso portfólio porque talvez tem um perfil mais visionário, se cercar de um co-founder ou de board members ou de advisors, mentores, enfim, que seja, mas de pessoas que tragam para ele essa pegada mais operacional. Eu acho que faz muito bem em um momento assim. No nosso caso, também como a Gabriela falou, a gente continua olhando novos investimentos, e talvez com um pouco mais de cautela, e a gente acabou, por exemplo, a gente anunciou semana retrasada, um novo round que a gente fez numa empresa que a gente investiu no começo do ano, na Conexa, que é uma empresa de telemedicina. Então, enfim, a gente continua também olhando muito para as empresas do portfólio e as que estão em um momento positivo, continuando apostando, enfim. Em termos do perfil das empresas que a gente olha, tipicamente a gente está investindo entre seed e Series B, então 4, 5 milhões de reais a 50, principalmente em educação, saúde, serviços financeiros e serviços para pequena e média empresa. Mas no final a gente é agnóstico, ou seja, 2/3 do portfólio estão nessas verticais que eu falei, 1/3 estão em outros, como é a Ambar, que foi a empresa nossa que fez captou a dívida com a Gabriela. E no final, para a gente, talvez é mais importante entender as características específicas. Então, assim, qual é o time que eu estou apostando? Né? Qual é o value prop que esse time traz? E qual é o tamanho do mercado? Ou do tamanho do problema que você está tentando resolver? Do que entender se cabe dentro de uma caixinha lá que eu elejo como o segmento preferido. Perfeito. Borges. Olhando até e acompanhando a evolução aí do empreendedorismo / venture capital aqui no Brasil, a gente vê que cada ano e cada geração aí existe uma sofisticação nesse mercado, né? Então, quando a gente começou lá o Buscapé, não existia venture capital no Brasil, né? A gente foi financiado pelo Unibanco, né? E a Merrill Lynch, então eram players completamente diferentes. Eu acho que o caso aqui do Venture Debt é mais uma sofisticação desse mercado, né? Então, e cada player de Venture Capital está cada vez olhando mais e mais nichado, né? Atuando em suas, vamos dizer, caixinhas aí. Então, acho que do lado do empreendedor é muito ouvir o que esses players falam e se preparar para isso, né? Um bom pitch pode fazer muita diferença, né? Falando um pouco de crise, eu acho que essa crise para mim, tem duas etapas, né? Tem uma etapa que é aqui o Covid, a quarentena, é triste e difícil, né? Então, acho que tem o isolamento, questão da doença em si e tal, acho que é um desafio gigante e todo mundo está sendo muito impactado. Lógico que tem alguns casos que você consegue absorver melhor isso e ser um impacto menor ou ter um impacto positivo, mas, em geral, todo mundo está sendo muito impactado. Mas, olhando a segunda etapa, aí, que vem a recessão, né, do mercado em geral, eu tendo a entender que as startups se saem bem em recessões, né? Então, a gente viveu ali
diversos momentos, apesar de ter as janelas de oportunidade, depois da janela de oportunidade veio uma recessão, né? Então, a gente viu diversos momentos, e recentemente, aí, com impeachment, tudo, e o mercado, em geral, continuava crescendo, as startups continuavam captando, elas geralmente são baseadas em tecnologia, trazem eficiência para o mercado, são escaláveis. Se pensar o bolo, né, a economia toda do Brasil é muito grande, tem muita oportunidade, então, se o PIB sobe 5 ou desce 5, para uma startup é quase indiferente, né? Ela está muito mais preocupada a taxa de aquisição, quantos usuários estão entrando e que benefício ela vai trazer para os clientes dela. Então, se é empreendedor agora, tem esse momento realmente muito difícil, mas após quarentena, aí, pós a pandemia, acho que tem muita oportunidade para ser aproveitado e as startups em geral se dão muito bem. Geralmente elas são anticíclicas até, né? Então, eu lembro muito bem no Buscapé, vinha uma recessão, todo mundo entrava no Buscapé para comparar preço, porque as pessoas que queriam, tinham menos pessoas comprando, mas as que queriam comprar, queriam pagar mais barato, né? E isso acontece com diversas startups que a gente vê no mercado. Então, é importante estar atento e se vai empreender, acho que é um momento bom para estar empreendendo. E, por fim, falando um pouco de Domo, a gente faz ticket de 200 a 5 milhões de reais, como eu falei, hoje a gente é bem agnóstico, estamos olhando todos os setores e tem aí uma vontade de estar ajudando os empreendedores além do capital, né? Então, a gente traz essa expertise aí de operador, boas práticas que a gente teve aí quase 20 anos como empreendedor e experiência de investimento em diversas startups para estar ajudando o empreendedor. Então, sendo pré-operacional, um MVP, Product Fit, Market Fit, ou começando aí a faturar, a gente tem interesse em conversar com o empreendedor e a gente é bem aberto. Entra no contato @domo, manda para a gente um e-mail que a gente vai estar respondendo. Animal. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma verdadeira aula de Venture Debt, cada um de vocês. São 3 especialistas aí do mais alto nível. Então, eu vou encerrar aqui a nossa transmissão, agradecendo em nome da BVCap a participação de vocês. Gostaria de contar com a presença de vocês em futuros webinars, novamente, para a gente tratar não só de Venture Debt, mas também de outros assuntos. Acho que aqui não falta expertise para a gente falar de nada. Lembrando para o pessoal que está assistindo, mais uma vez, que a BVCap está promovendo uma série de temas, inclusive já na semana que vem nós temos mais um webinar falando sobre Impact Investing, métricas de investimentos de impacto, e convidar para os gestores, players do mercado que atuam em Venture Capital, atuam com startups, a buscarem, a contactarem a BVCap e participarem do nosso grupo de Venture Capital para discutir não só esses temas de Venture Debt de maneira mais profunda, mas também para fazer negócios, para co-investir, para captar, e enfim, fazer parte aí do nosso ecossistema. Cris, eu passo a palavra aí para você. Obrigado aqui pelo espaço e obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Obrigada a prazer todos. participar. Uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada a Tchau. todos.